Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade à comissão organizadora. Me satisfaz muito poder estar aqui, reunido com esse grupo, discutindo esse tema, aprendendo e tendo a oportunidade de ver as coisas e a riqueza de conhecimento, de informações que a gente teve hoje. E também me alegra muito poder ver ainda esse auditório no sábado, a esse horário, o final da tarde, esse auditório ainda assim cheio. Eu queria agradecer o Léo também, mas antes de chegar nesse ponto, eu queria só me apresentar. Então, nós vamos falar do Novembro Azul. O título que eu dei à minha palestra é Novembro de Azul a Transparente, para falar de transparência. E, para falar de transparência, eu queria começar declarando meus conflitos de interesse. Então, eu sou médico cooperado da Unimed BH, é daí que vem a minha remuneração. Sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que é uma atividade pela qual eu não recebo nenhuma forma de remuneração. E, falando da sociedade, eu acho importante destacar também, já que a gente vai entrar nessa polêmica da sociedade, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela vive, assim, o orçamento dela é essencialmente dos sócios, então do pagamento da anuidade dos sócios. Eventualmente, a gente tem algum projeto Obrigado. A gente eventualmente tem algum projeto com o Ministério da Saúde ou com o Ministério da Educação, de desenvolvimento de algum projeto educacional pelo qual a gente tem algum convênio. A gente não tem nenhum recurso da indústria farmacêutica nem da indústria de material médico hospitalar. Eu sou mestrando em epidemiologia e também recebo uma bolsa pela CAPES, pelo esse mestrado, e sou meu lado coruja, não me deixa de ser o pai da Catarina, esposa da Daniele. Bom, esse mês de novembro que acabou, ele teve, em comparação com anos anteriores, um fenômeno, vamos dizer assim, diferente do que a gente vinha vendo, né? Porque começou a haver na mídia informações que eram discordantes, e esse é o tema da nossa fala hoje. Isso ainda não tinha acontecido, pelo menos não nessa escala, em anos anteriores. E isso despertou vocês vão ver nos recortes que eu trouxe aqui de mídia, que despertou uma certa rixa, que, na verdade, não existe, né? Então, começou com uma matéria da Folha de São Paulo, da jornalista Cláudia Colucci. Ela falou que o exame de próstata não faz o homem viver mais, né? Uma alusão de que não diminui a mortalidade pelo câncer, de que o rastreamento não diminuiria a mortalidade pelo câncer de próstata. No jornal Povo de Fortaleza também é uma matéria trazendo riscos e benefícios, dizendo que não é assim uma coisa tão consensual. Depois, no site da MB, foi publicado, o Léo usou essa tela do site da MB na apresentação dele, no site da MB foi publicada essa carta de um urologista, que é membro de uma das associações estaduais ligadas à Sociedade Brasileira de Urologia, que ele chama de um desserviço, um desserviço e uma desinformação. Questionar evidências relacionadas ao rastreamento do câncer de próstata. Conseguimos também uma inserção no Jornal Nacional. No Jornal Nacional também se debateu isso, então, no Jornal Nacional, o chamado da matéria é que o rastreamento divide a opinião de especialistas. Outros jornais também trouxeram matérias. No Rio Grande do Sul foi muito acalorado o debate no Rio Grande do Sul, porque o secretário estadual de Saúde se posicionou, nada mais do que natural para um secretário estadual de Saúde, que tem que seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Portanto, ele se posicionou da forma que ele deveria se posicionar, mas aí foi muito atacado, etc. Então, lá no Rio Grande do Sul, o debate foi muito acalorado. E, por fim, numa matéria mais do final do mês, da Folha de São Paulo também, um editorialista da Folha de São Paulo, que é o Ricardo Mioto, disse que havia uma guerra entre médicos por conta do rastreamento de câncer de próstata, o que não é, de fato, verdade. Bom, ainda o que apareceu na mídia, eu trouxe aí uma imagem do site do Instituto Lado a Lado, né, a página do Novembro Azul, né, o Instituto Lado a Lado pela Vida, que é a instituição que
fomenta a campanha, entre outras campanhas que eles fomentam a campanha do Novembro Azul. Bom, o que não apareceu na mídia? Do mesmo site do Instituto Lado a Lado, lá no pé da página você vai encontrar lá os parceiros mantenedores do Instituto Lado a Lado. A gente tem ali 4 indústrias farmacêuticas, né, a Astellas, a Bayer, a Aerofarma e a Janssen. E aí a gente sabe que a Astela é produtora, é quem comercializa o Xtandi, todos os medicamentos usados no tratamento do câncer de próstata. A Janssen, o Zytiga, a Bayer tem o Androcur, que é a ciproterona, e a Aerofarma tem o bicalutamida, que é um genérico. Bom, o que há de evidências de fato, então? Então, eu declarei meus conflitos de interesse e trouxe a declaração de conflitos de interesse do Instituto Lado a Lado pela Vida. O que há de evidências de fato? A gente sabe que qualquer intervenção em saúde, isso a gente discutiu extensivamente hoje aqui, a gente vai fazer uma intervenção, a melhor forma da gente avaliar o impacto dessa intervenção, se ela realmente é efetiva, é um ensaio clínico. E a gente tem alguns bons ensaios clínicos avaliando o rastreamento do câncer de próstata. Eu trouxe dois aqui em especial, que é o que eu queria discutir com vocês. O primeiro deles é o estudo europeu de rastreamento de câncer de próstata. Ele ainda acontece, então a publicação mais recente dele é de 13 anos. Esse estudo ele foi desenvolvido em 9 centros, diferentes países, né, 9 países diferentes da Europa. Esses países adotaram processos de randomização diferentes. Em cada centro, o processo de randomização era diferente. Em alguns centros era possível garantir uma randomização legal, em outros centros não. Eles tiveram os participantes do estudo, então, com idades de 55 a 69 anos de idade, é o que eles consideraram a idade principal, né, a faixa etária principal desse estudo, mas alguns centros randomizavam pessoas, homens a partir dos 50 anos de idade, alguns centros randomizavam homens com até 74 anos de idade. Então, havia uma grande variabilidade entre esses centros. No total, foram 112 mil homens no grupo de rastreamento, 128 mil homens no grupo de controle, né? E um número um pouco menor do que esse na faixa etária principal do estudo. Então, vocês veem que um número significativo de pacientes desse estudo estava fora da faixa etária principal. A intervenção, então, era o grupo de rastreamento, era submetido à dosagem de PSA, ao toque retal e ultrassom transretal com biópsia, se necessário. O ponto de corte do PSA para a realização do ultrassom, para estender, para o diagnóstico, vamos dizer assim, ele era variável entre os centros da pesquisa. Alguns centros, a maioria ficava em torno de 4, mas tinham centros que adotavam um ponto de corte em 3, e tinha um centro, a Bélgica, por exemplo, nos 2 primeiros rounds, adotou o ponto de corte de 10 no PSA, nos níveis de PSA. O screening era realizado a cada 4 anos, mas na Suécia foi realizado a cada 2 anos e na Bélgica a cada 7 anos. O desfecho era mortalidade por câncer de próstata, mas eles analisaram também incidência do câncer de próstata, mortalidade por todas as causas, o Gleason, o estadiamento dos tumores. Bom, o resultado, e aí talvez esse tenha sido o estudo que gerou mais controvérsia, esse talvez tenha sido o estudo que, em geral, todas as inserções, todas as vezes que a gente pôde debater com a Sociedade Brasileira de Urologia, esse é o estudo que eles se embasavam mais, porque dos bons ensaios clínicos do tema, ele foi o único que encontrou alguma efetividade do rastreamento. Então, eles encontraram um risco relativo de 0,79, né? Ou seja, há uma redução de 21% na mortalidade por câncer de próstata naquele grupo que era rastreado, com intervalo de confiança mostrando que esse dado é um dado estatisticamente significativo. Porém, se a gente vai analisar essa diferença absoluta, e aí talvez esteja aí a primeira divergência na interpretação do dado, são, na verdade, 0,11 mortes para cada 1.000 pessoas ano. Então, o número absoluto é muito pequeno, muito pequeno. Outros possíveis vieses que a gente pode identificar no estudo europeu
que favorecem a hipótese alternativa. Primeiro, diferenças metodológicas entre os centros, que a gente já destacou, nível tanto da randomização, análise de subgrupos e a análise na intenção de tratar. O dado bruto desse estudo é essa diferença relativa de 21%. Mas, no estudo, ele faz uma análise considerando que, no grupo de rastreamento, a adesão ao rastreamento tivesse... Quer dizer, eles analisam só aqueles homens que, de fato, aderiram a todos os rounds de rastreamento. E, no grupo de controle, analisam só aqueles homens que não fizeram PSA, porque alguns homens, no grupo de controle, acabaram fazendo PSA. Então, se eles fazem essa análise, que é uma análise que elimina a intenção de tratar do estudo, eles chegam a 35% de diferença relativa, de risco relativo, de diminuição do risco. E um outro elemento fundamental, que são diferenças no tratamento desses tumores diagnosticados no grupo de rastreamento ou no grupo controle. Eu vou destacar um pouquinho mais essa questão da diferença do tratamento. A chance de alguém no grupo controle receber radioterapia, receber ou conduta expectante ou tratamento hormonal, se comparado à prostatectomia no grupo de rastreamento, foi aí um odds ratio aí de 1,43 para radioterapia, de 2,92 para conduta expectante e de 1,77 para tratamento hormonal. Ou seja, se você está, por exemplo, se um homem estava no grupo controle, não estava no grupo de rastreamento, e teve um tumor diagnosticado, ele tem 43% mais chance de se optar, no caso dele, para radioterapia do que para prostatectomia. Isso pode fazer diferença? Nós vamos ver que talvez possa fazer diferença e talvez possa ter impactado o resultado do estudo. O fato é que existem diferenças na modalidade de tratamento que se optou a dar aos dois braços do estudo. Bom, o outro estudo é um estudo americano que analisa câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de ovários e câncer coloretal, que é o PLCO. Então, ele foi realizado em 10 centros, também é um estudo randomizado. Nenhum dos dois são cegos, naturalmente, por conta da natureza da intervenção, mas é um estudo randomizado. Nesse, os processos de randomização foram padronizados, é um centro único onde a randomização dos dados foi feita. Todos os participantes estavam numa mesma faixa etária, de 55 a 74 anos de idade, com 38 mil homens mais ou menos, em cada grupo do estudo. A intervenção foi a toque retal e o PSA. O ponto de corte do PSA foi 4 e o intervalo de rastreamento foi anual. Os desfechos são parecidos: mortalidade por câncer de próstata, a incidência do câncer, o Gleason e o estadiamento. O resultado é um risco relativo de 1,13, com intervalo de confiança naturalmente mostrando que não é um dado estatisticamente significativo, e a diferença absoluta foi de 0,05 mortes a mais a cada 1.000 pessoas ano, também naturalmente não é um dado significativo, do ponto de vista estatístico. Bom, nesse estudo também a gente tem viés, então a gente usa muito esse estudo para dizer que talvez a gente não precise rastrear de forma universal, ou recomendar o rastreamento universal, que é o que a gente defende, é o que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tem defendido. Talvez a gente não precise recomendar o rastreamento universal, mas ele também tem possíveis viés aí a favor da hipótese nula. Primeiro, é que as dosagens... foi muito frequente que homens no grupo de controle tivessem dosagens de PSA. Mais de 50% dos homens no grupo controle fizeram mais de uma dosagem de PSA ao longo dos anos de estudo. O segundo é a proporção de dosagem de PSA recente na linha de base do estudo. Também mais de 50% dos homens tinham realizado uma dosagem de PSA recente antes do início do estudo. Ou seja, pode ter acontecido desse estudo não ter incluído pacientes com um potencial de desenvolver câncer de próstata. E isso, naturalmente, tende a diminuir a incidência de câncer de próstata e diminuir a mortalidade por câncer de próstata em geral, no estudo. E foi o que aconteceu.
ele teve uma baixa incidência de câncer de próstata se comparado com outros ensaios clínicos e teve uma baixa mortalidade por câncer de próstata se comparado com outros ensaios clínicos. Outra crítica que se faz a esse estudo é que ele teve uma baixa representação de população negra. A gente sabe que a raça negra tem mais risco de desenvolver câncer de próstata. Só 8% dessa amostra do PLCO eram de negros. O estudo europeu, a gente não tem esse dado, ele não descreve qual era a proporção de negros no estudo. Mas no PLCO ele descreve que é 8%, e a gente sabe que isso aí, naturalmente, é digno de um estudo específico nessa área. Então, de certa forma, é um problema com o PLCO. Bom, um outro estudo interessante, para a gente falar daquela diferença dos grupos de tratamento no estudo europeu, é esse, que é o PIVOT. O PIVOT ele comparou, então, a prostatectomia radical contra a observação nos tumores de próstata localizados. E ele chegou à conclusão que o hazard ratio que ele encontrou foi de 0,63, mas com intervalo de confiança mostrando que não havia uma diferença significativa entre prostatectomia radical ou conduta expectante. Porém, se a gente faz análise de subgrupos desse estudo, nos subgrupos com tumores de Gleason mais alto, nos tumores localizados mais maiores, nesse subgrupo houve diferença significativa favorecendo a prostatectomia. Então, a modalidade de tratamento parece fazer diferença, e é provável que a modalidade de tratamento é que tenha sido um dos fatores que levou àquela diferença, ainda que pequena do ponto de vista absoluto, mas que foi encontrada no estudo europeu. Bom, aí a gente tem uma revisão da Cochrane sobre o assunto, uma revisão relativamente recente, que inclui esses estudos, inclui as publicações mais recentes desse estudo. Nessa revisão da Cochrane, eles selecionaram 5 ensaios clínicos. Entre esses 5 estão esse estudo europeu e esse estudo americano, naturalmente. Considerando os 5 ensaios clínicos, eles chegam aqui a um risco relativo de 1. Ou seja, não há mesmo uma evidência de que o rastreamento reduz a mortalidade por câncer de próstata, considerando só os 2 estudos que a revisão da Cochrane considerou como de qualidade moderada. Os outros 3 estudos, os revisores consideraram como de baixa qualidade. Esses 2 são os únicos que eles consideraram de qualidade moderada, que é o estudo europeu e o estudo americano. Considerando só esses 2 estudos, o risco relativo foi de 0,96. Também sem significância estatística, vocês veem aqui o diamante aqui. Bom, um outro elemento importante da gente considerar quando a gente está debatendo esse tema, e que muitas vezes não aparece na discussão, é o sobrediagnóstico. O Léo falou dele, então eu não vou me ater muito ao conceito de novo, mas sobrediagnóstico é diagnosticar em um indivíduo assintomático uma doença que não levaria ele a ter nenhum sintoma, nem muito menos a algum prejuízo à sua saúde. Para a gente entender melhor o que é o sobrediagnóstico, eu trouxe esse gráfico aqui que ele faz um delineamento hipotético assim, de comportamento de tumores ou de doenças de um modo geral, aqui especificamente para tumores. Então, se a gente tem aqui o tempo e aqui o tamanho, digamos assim, do tumor, em tamanho de crescimento do tumor, a gente pode ter diferentes tipos de tumores. Então, tumores de crescimento mais rápido, que, a partir da sua origem, rapidamente eles vão ultrapassar um limiar no qual eles se tornam sintomáticos e que também, em um pequeno intervalo de tempo, eles chegam ao limiar onde o tumor vai se tornar a causa de morte. Tumores de comportamento um pouco mais lento, que vão se tornar sintomáticos lá mais à frente e que vão ser causa de morte ainda mais adiante. E, hipoteticamente, e os estudos têm mostrado que esses tumores existem também, a gente pode ter tumores extremamente lentos, que não chegariam a causar sintomas até o momento da morte por outras causas, e talvez até tumores não progressivos ou que possam regredir espontaneamente. O que acontece com o sobrediagnóstico? Com o sobrediagnóstico, toda vez que a gente faz um rastreamento, a gente está diminuindo a nossa sensibilidade, aumentando a nossa sensibilidade e diagnosticando os tumores nessa fase. Então, sempre que a gente faz um diagnóstico
em um indivíduo que está assintomático, algum percentual de sobrediagnóstico a gente vai ter. Quanto mais sensível o nosso teste, maior é o percentual de sobrediagnósticos que a gente vai ter na nossa amostra. Bom, qual o tamanho do sobrediagnóstico? Esse é todo um debate de como se calcular o tamanho do sobrediagnóstico, e, de fato, é difícil de se calcular, porque, uma vez diagnosticado, você não tem como, simplesmente, não seria ético, simplesmente se observar e ver se ele vai desenvolver sintomas ou não. Ainda que você vá, para alguns, optar por conduta expectante, em geral, ele, de certa forma, não vai se comportar mais como um sobrediagnóstico. Estudos de autópsia de pacientes que morreram por outras causas, hoje em dia, são as principais fontes de informação sobre a magnitude do sobrediagnóstico. Mas a gente consegue estimar, por exemplo, eu trouxe um dado aqui, que é do estudo europeu, que até 50% dos tumores diagnosticados no grupo de rastreamento eram de sobrediagnósticos. Bom, enfim, tem maneiras mais apropriadas da gente debater isso, né? A gente não precisa colocar isso dessa forma, apontando, dizendo que é controvérsia, dizendo que a expertise está do meu lado, né? Dizendo que nós é que cuidamos de pacientes com câncer de próstata, nós é que... Né? Tem maneiras mais interessantes da gente apresentar isso para as pessoas. Essas duas imagens que eu vou mostrar aqui são desse centro, do Harvard Center for Risk Literacy, né, que é um instituto ligado ao Instituto Max Planck, na Alemanha. Aqui ele mostra, são dados da revisão da Cochrane, né, ele mostra aqui que, se eu rastrear 1.000 homens e deixar de rastrear 1.000 homens, então, em 1.000 homens sem o rastreamento, 7 vão morrer de câncer de próstata, e 1.000 homens com rastreamento, 7 vão morrer de câncer de próstata. E assim vai, mas aí ele destaca aqui os possíveis prejuízos relacionados ao rastreamento, né? Quantos vão ter um alarme falso, uma biópsia com um falso positivo, 160 no grupo de rastreamento, e quantos vão ter um tratamento desnecessário para o câncer de próstata, 20 no grupo de rastreamento, naturalmente. A mesma coisa com pictogramas, que também é outra forma ainda mais simples da gente tratar números, né? Clarice já falou aqui, então, estatística não as pessoas vão ter dificuldade de entender estatística, mas isso é mais fácil de entender para as pessoas em geral. Bom, conclusão. Concluindo, então, primeiro que não há nenhuma guerra, né, como se disse na Folha de São Paulo. O que existe são evidências, e essas evidências elas têm que ser analisadas criticamente, com transparência, dizendo por que a gente está defendendo determinada postura diante de determinada montante de evidências. Segundo, como é que a gente vai fazer na prática? Não tem muito segredo. Primeiro, autonomia do paciente, decisão compartilhada, sempre fundamentada em evidência, abordagem centrada na pessoa. Não tem muito erro. Assim, na prática, o que a gente vai fazer? Discutir com o paciente, preservar a autonomia dele ao máximo, trabalhar com decisão compartilhada, usar pictogramas, mostrar para ele o risco, tentar fazer com que ele compreenda o risco, levar em consideração outros fatores de risco, história familiar, etnia, né? Essa é a prática. Agora, recomendar o rastreamento universal é que não nos parece adequado do ponto de vista à luz da evidência científica atual. Era isso. Muito obrigado.